Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live de devocional hoje, do devocional Todo Dia com Deus. E nós falaremos, ouviremos sobre aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Vamos ouvir uma palavra direcionada do Papai e entender o que o Senhor quer de nós nesse momento, né? Todo dia tem um novo direcionamento, todo dia tem um novo desdobramento, todo dia o Senhor tem algo para falar conosco. E eu confesso que sem a palavra do Senhor diária para mim não tem como, porque muitas coisas acontecem num dia. Muitas informações, muitas decisões, né? Estando nós ou não à frente de um negócio, de um time, enfim, independente, nós sempre teremos muitas decisões para tomarmos, nós sempre teremos muitas conversas para ter, nós sempre teremos muitas informações para administrar. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, quando nós estamos entendendo o que o Senhor quer para nós no dia que nós estamos buscando, tudo isso torna a nossa direção uma confirmação ou a nossa direção um motivo para nós recalcularmos a rota. Sem a direção do Senhor, sem a palavra do Senhor, sem o direcionamento do Senhor, nós podemos estar tomando uma decisão ou nós não ou tomarmos uma decisão e não termos sustentação na decisão que nós tomamos. Então a palavra de Deus, ela é essencial, ela é importante, ela é tudo para nós, porque ela é um norteador, né? Ela é o próprio Deus falando com a gente. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela traz para nós tudo aquilo que nós precisamos para seguir. É muito interessante porque eu até estava conversando, falando aqui, pensando, enfim, que eu fiz a minha a minha ação, né? Tomei uma ação da live de ontem, hoje, antes de entrar nessa live. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai ali, sabe que o Senhor falou algo, sabe que o Senhor pediu algo para nós. E o que nós temos que fazer? Fazer. Então, quanto tempo nós tínhamos para tomar uma decisão, ou quanto tempo nós tínhamos para fazer algo que o Senhor estava pedindo? Depende, se o Senhor te deu 48 horas, são 48 horas, não 49. Se o Senhor nos deu uma ação para tomarmos em 24 horas, é em 24 horas. O que passar disso é desobediência. Se Deus pediu algo para nós, para que nós fizéssemos para Ele naquele momento, daquela forma, confiando daquele jeito, não é de outro. Então, se o Senhor disse algo para nós ontem, nós não vamos buscar exatamente a mesma resposta. Nós vamos buscar a continuação daquilo que nós já deveríamos estar fazendo. Estamos alinhados? Se o Senhor pediu algo para nós, disse para entregarmos tudo. Hoje a gente vai ver o próximo capítulo. E olha que lindo, que interessante, que profundo. O Senhor ficou anos sem falar com o povo. Não tinha comunicação. Era uma época em que não tinham profetas entregando profecia, foi um ano de silêncio. A Bíblia fala sobre esses anos de silêncio. Agora veja o privilégio que nós estamos tendo nos dias de hoje na nossa geração. Nós ouvimos palavras todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Nós abrimos a Bíblia e temos respostas. Nós ouvimos uma live e temos confirmação. Nós vamos à igreja e temos revelação. Todo momento, nós escutamos um louvor, o Senhor está confirmando a palavra que nós recebemos. Então, olha como nós estamos vivendo numa época e numa era que nós temos muitos privilégios e às vezes nós não estamos colocando em prática todos os privilégios que nós temos. Olha como é importante, fundamental e necessário que nós saibamos também aproveitar os benefícios que estamos tendo. Nós estamos vivendo em uma era em que é possível, é óbvio que em algum momento, por falta de relacionamento, de conexão ou por algum motivo, distanciamento, nós paramos de reconhecer e de entender a voz de Deus. E isso é como se fosse um deserto, um luto.
que vivemos se nós não estivermos na presença do Senhor. Mas se nós estivermos todos os dias colocando como se fosse uma churrasqueira, todo dia a gente vai ali e coloca um carvãozinho, o fogo não vai apagar, o fogo não vai terminar. Eu me recordo que quando eu fiquei um tempo afastada da presença do Senhor, eu chegava na igreja e eu olhava as pessoas chorando, se derramando, sentir a presença do Senhor. E aquilo em mim ressoava, porque eu sentia um vazio tão grande, mas eu sabia o que era sentir a presença de Deus, porque eu já tinha sentido em algum momento. Estar distante, quando eu percebia que eu estava dentro de um local onde a presença do Senhor era palpável, era real, só que eu não estava conseguindo sentir, para mim foi um alerta muito grande de nunca mais perder a presença de Deus. É como Davi dizia, só não retire de mim a tua presença. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Só quem um dia deixou de sentir a presença de Deus sabe o quanto é importante sentir o Espírito Santo. Eu sei que hoje pode ser que você fale, meu Deus, tem hora que parece que eu tô meio doida. Eu escuto coisas, eu falo coisas, eu vivo coisas, parece que eu tô falando sozinha. Mas olha o privilégio de nós estarmos agindo, ou às vezes tendo a sensação de que estamos meio assim fora de contexto, porque estamos ouvindo o Espírito Santo, que traz informações o tempo todo, que traz solução o tempo todo. Olha o que nós vivíamos antes disso acontecer. Olha que como era tenso, desafiador, extremamente complicado não ouvir o Espírito Santo. O contrário disso é desesperador. Que ótimo que nós estamos ouvindo coisas, que nós estamos vendo, que nós estamos tomando decisão que parece meia maluca, que as pessoas não entendem, que nem às vezes a gente entende direito, mas a gente está ouvindo a palavra de manhã, de tarde, de noite, que está confirmando o que é pra gente fazer. Olha que privilégio poder ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Olha que privilégio que é poder ter a palavra de Deus para nós podermos ler. Olha que privilégio que é podermos abrir a Bíblia, ter uma Bíblia e andar com uma Bíblia na rua. Olha o privilégio que nós temos de não sermos perseguidos por servirmos o Senhor. Olha o privilégio que nós temos de poder abrir a câmera do nosso celular e poder falar de Jesus para as pessoas. Olha que privilégio que podemos ter de agir dessa forma, de orar por pessoas na rua, por poder fazer obra, fazer missão sem sermos perseguidos, queimados, mortos. Olha o privilégio que nós temos de poder servir o Senhor com liberdade. Olha que privilégio que nós temos de poder ouvir a voz de Deus e interpretá-la e saber que ela está falando com a gente. Olha que privilégio que nós temos de poder sermos livres para ir na igreja de manhã, para ir em uma igreja à tarde, para participar de marchas para Jesus, de participar de eventos, participar de congressos, participar de cultos. Quantas coisas o Senhor nos permitiu viver na nossa geração. Quantas coisas os nossos antepassados não viveram, quantas coisas as pessoas do passado, da Bíblia, não puderam viver e hoje a gente pode. Então, que nós saibamos aproveitar muito bem aquilo que o Senhor tem feito para nós, tá? Hoje nós vamos ler o devocional, né, do dia 7 de janeiro. E o título desse devocional é Construa a Arca e não olhe para trás. A live é todos os dias até que o Senhor suspenda, meio-dia, tá? Todo dia, meio-dia. Amém? Então, a leitura hoje vai estar em Gênesis 9:1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 9:1. Aqui no devocional, nós pegamos a parte que está escrito assim, ó. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Reticências. Gênesis 9:1. Construa a arca e não olhe para trás. Deus nos dá projetos específicos. Para Noé, ele deu as medidas exatas da arca. Imagine a cena. Não chovia. O mundo ao redor estava em festa. Comiam, bebiam, casavam. E Noé, ali, construindo algo que parecia loucura. Mas ele temeu o que ainda não via e obedeceu. Qual é a sua arca?
É tão fácil se distrair com a festa do mundo ou questionar as medidas de Deus, mas a chuva vai chegar. Não podemos ser como a mulher de Ló. Ela recebeu a ordem clara de subir o monte, mas seu coração estava preso ao que ficava para trás. Aquele olhar para o passado custou tudo. Pegue o projeto que Deus te deu e não olhe para trás. É tão forte essa palavra, porque a gente, né, fala muito, enfim, conta a história, mas pensa que hoje, se a gente faz algo dentro do nosso negócio que é diferente de que todo mundo que está naquele mesmo mercado faz, já é algo que se espanta. Até a gente fala, poxa, mas qual que é a referência que eu tenho? Será que alguém já fez isso? Qual que é o processo que a gente faz isso? Então veja, se às vezes algo que as pessoas fazem parecido, se a gente fizer um pouco diferente já chama atenção, imagina um homem fazendo uma arca, com medidas específicas, com informações que foram sendo liberadas para ele, só para ele, com tudo aquilo que ninguém nunca tinha feito. Quem ele ia consultar além do Senhor? Olha o mistério que o Senhor está entregando para a gente aqui. A gente não pode ler a Bíblia e achar que a história é da Bíblia somente. Essas histórias também acontecem na nossa vida. Quantas vezes nós estamos fazendo algo que aos olhos do mundo parece loucura, que aos nossos olhos parece um negócio que não tem pé, não tem cabeça, mas que foi o Senhor que deu todas as medidas específicas. E às vezes a gente fica questionando. Pense que às vezes Deus manda mudar por um endereço que não tem nada a ver, ou sair de um lugar que você tá, tinha estacionamento, agora você vai para um lugar que não tem estacionamento, ou vice-versa, enfim. Ou sai de um lugar menor, vai para um maior, ou sai do maior, vai para o menor. O importante é entender se foi o Senhor que mandou e quais são as medidas daquilo que o Senhor mandou. Eu gosto muito de lembrar que tudo que é de Deus traz paz. Veja, existe uma diferença entre a gente sair da zona de conforto e a gente não sentir paz, tá? Às vezes a gente tá fazendo algo que a gente não quer fazer e a gente chama isso de falta de paz. E na verdade não é falta de paz, é só um compromisso que nós temos com a situação e com a vida. Ah, isso aqui eu não gosto de fazer, não tô tendo paz, então não é de Deus. Não. Tem coisas que Deus está pedindo para que nós façamos porque é necessário. Não só Deus, como também existe as regras, as leis, enfim. Ah, isso aqui eu não gosto muito de fazer, não tô tendo paz. Não, isso daí é falta de paz ou isso daí é um confronto da zona de conforto. Só para alinhar a expectativa. Não, Amanda, isso aqui realmente é eu que não queria fazer, mas eu sei que é importante, enfim, faz parte do trabalho. Ok, vai lá e faz. Só que se você tá fazendo algo que não traz paz, a paz é um termômetro. A paz é um termômetro. Poxa, será que por receio, por medo, por tudo, eu não estou indo para esse lado que não me traz paz porque eu tô com medo desse projeto que o Senhor me entregou não dar certo do começo ao fim? Imagina se Noé tivesse pensado, mas além da arca, eu vou colocar dentro da arca um bote. Ou eu vou colocar dentro da arca algo que se a arca não der certo, pelo menos eu coloco esse negócio para fora e a gente sai, eu e minha família. Imagina que Noé, ele teve que confiar no projeto original de Deus. Noé teve que pegar as medidas daquilo que Deus deu e confiar seus esforços, confiar o seu foco, confiar a sua matéria-prima para fazer algo que ninguém estava fazendo, ninguém tinha feito e ninguém nunca mais fez igual. Para esse fim, para tudo, não teve referência disso. E eu não estou falando de Noé, tá? Vocês estão entendendo? Estou falando sim da história de Noé, mas não estou falando só de Noé. Como a gente precisa da palavra de Deus, né? É incrível. Pai do céu, como nós somos necessitados, famintos de ouvir o Senhor falar.
E ainda nós reclamamos quando os adolescentes querem comer toda hora, né? Ou as crianças. Nossa, não para de comer, parece um saco sem fundo. Olha a gente que tem que toda hora ouvir a palavra para ressuscitar algo que o Senhor já falou e refalou. Olha a paciência que Deus tem com a gente. Olha o amor de dizer, mas eu já te falei sobre isso, mas deixa eu te falar de novo. A gente fala uma vez as coisas para as pessoas, elas não pegam, a gente já fica, ixi, não tá prestando atenção. A gente fala uma vez as coisas para as pessoas e a gente não quer repetir. A gente ensina uma vez as coisas para os filhos, ou fala uma vez as coisas para o marido, ou o marido fala uma vez a coisa para a esposa perguntou de novo, o marido perguntou de novo, a gente quer fingir que não tá ouvindo. E Deus, com a sua infinita bondade, amor, paciência, todos os frutos do Espírito possível, tá falando com a gente o tempo todo. E aí a gente não quer ter paciência com o irmãozinho do lado, porque nós estou cansado. Mas o Senhor tem paciência com a gente. Não tô dizendo de tolerar coisas que não fazem bem, tá? Tô dizendo que às vezes a gente tem que ensinar as pessoas mais de uma vez. E ensinar também quem quer aprender. Mas o Senhor tá o tempo todo nos ensinando. A gente vai lá de novo, Deus, sou eu de novo. Amém? Noé começa a construir a arca. Essa história de Noé sempre volta. Porque tem um motivo, né? Começa a construir. Era a maior loucura da época. Porque ainda hoje chove ou não chove, tem mês que fica estiagem, tem período que chove menos, tem período... Lá não chovia há anos. Era a maior loucura. Qual é a maior loucura que o Senhor te pediu? Qual foi a maior loucura que o Senhor te pediu? Qual foi a última arca que você construiu para o Senhor? Qual foi? A última arca que o Senhor pediu para você fazer e você fez. Qual foi? Por mais que, com certeza, Noé teve vários sentimentos aflorados durante a construção dessa arca, é óbvio que a construção dessa arca tinha paz. Porque era algo vindo do céu. A loucura e a paz, elas andam meio juntas, né? Em relação ao que o Senhor tem para nós. Porque por mais que nós sejamos desafiados, quando a gente olha para tudo que está sendo feito, a gente tem paz. Qual foi a maior loucura que Deus te pediu? Qual é o maior desafio que você está construindo? Qual que é algo que quando você fala, meu Deus, será que eu estou falando isso mesmo? Mas você sente uma paz te invadir, uma paz no teu espírito, você sente alegria de pensar nisso, nesse projeto, nessa construção, nesse relacionamento. O que de fato o Senhor te pediu nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, e você está construindo com Ele, que você já perdeu referências, que você não viu ninguém fazendo, que você não consegue explicar muito bem, mas ao mesmo tempo você consegue transmitir com muita clareza, porque é algo tão espiritual, tão profundo. Veja, nós não fomos chamados para ficar fora da arca. Noé construiu a arca para si mesmo e ele se salvou e salvou toda a sua família. Mas muitos ficaram fora da arca e perderam tudo que tinham e se perderam e morreram. Eu não sei o que o Senhor te pediu. Talvez também Ele tenha te pedido algo e você nem teve coragem ainda de falar para as pessoas, porque é tão doido, tão doido, tão doido que você falou, mas isso não é possível. E eu vim te dizer que é possível sim. Só não é possível como é real. Senhor, mas isso daí é muita coisa. Se Noé fosse pensar no que iam falar dele, se Noé fosse bater porta em porta, dizer para quem estava comendo, bebendo, fazendo, indo e voltando, perguntando, o que vocês acham de eu construir uma arca? Imagina se Noé fosse perguntar para as pessoas, o que vocês acham de eu construir uma arca? Vocês acham que vai dar certo?
Vocês acham que eu vou conseguir? Vocês acham que essas medidas estão boas? Você acha o que aconteceria se Noé tivesse vacilado no projeto que Deus deu para ele? Senhor, mas comigo, mas de novo, Pai, mas isso aqui, mas por que o Senhor confiou isso que confiou a você? Por que o Senhor confiou o que ele confiou a Noé? Se Deus confiou algo a você, não é ao outro, é a nós. Cada um vai ter o seu processo com Deus. Antes de entrar aqui, o Senhor... Porque eu li o devocional hoje no meio da manhã, porque eu necessitei de uma palavra. E eu sei que vocês também necessitam e necessitarão, então vocês também vão ter. Vocês estão tendo todo dia meio-dia, mas vocês vão ter em mãos para vocês poderem ler. Ah, eu não vou esperar a Amanda meio-dia, não. Eu vou ler meu devocional. Eu vou fazer meu devocional antes. Então, se você tiver com ele, você precisa ler ele 10 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8, você vai ler. Por enquanto, você vai ter que ler comigo meio-dia. Mas eu corri para ler. Falei, deixa eu ler esse. Eu vim sedenta para ler o devocional. Falei, eu vou fazer o meu devocional. Eu preciso de uma resposta. E a resposta foi essa. Não imaginava que ia ser essa. Não imaginava que essa construção, não consigo nem virar a página para ver qual que é de amanhã, deixa amanhã para amanhã. Tá tudo acontecendo, aí você pode se questionar, mas tá todo mundo bem, todo mundo comprando, todo mundo vendendo. Tá todo mundo crescendo, todo mundo trocando, todo mundo investindo, tá todo mundo se arrumando. Todo mundo é muita gente. Ai, tá todo mundo vivendo bem, todo mundo na praia, tá todo mundo comprando isso, todo mundo, só eu que não. Imagina também Noé vendo tudo isso acontecer. Uns comprando, outros vendendo, outros casando, e ele lá. Tei na tábua, tei na tábua, tei, vamos pregar, vamos pregar, vamos pregar, vamos pregar. Não dá para se distrair enquanto nós estamos fazendo um projeto para Deus. E eu preciso frisar isso para vocês. Não mude de rota. Porque a construção está levando um tempo. Você está mudando de rota e perdendo a paz. Está mudando de rota e perdendo a paz. Está voltando a fazer coisas que não precisava fazer. Que inclusive vão impactar outras coisas. Amanda, mas eu não vi a resposta aí do resultado. Tá bom. Estamos juntos. Não tem problema nenhum. Acontece. Aliás, se cair a chuva agora, a arca não está pronta ainda. Quem está preparado, já está preparado para o soprar do Senhor? Quem aqui está dizendo assim, ó, Amanda, eu estou 100% preparada. Se o Senhor mandar, se o Senhor soprar, eu estou preparada. Quem está 100% preparado? 100% é muita coisa, né? Mas quem está se sentindo preparado para a chuva? Para aquela chuva que vai vir e que vai levar dias. Quem está preparado? O que falta para estar preparado? É isso que tem que focar. Amanda, falta a arca. Então vamos construir. Amanda, eu já construí a arca, construí o casco. Comecei de baixo para cima, tô colocando a porta, falta cobrir. Então vamos cobrir a arca. O que tá faltando para a arca tá pronta? O que tá faltando para a chuva começar a cair? Vai dar tempo quando a chuva cair? Vai dar tempo quando a chuva cair? Depois que quando a chuva começar a cair, dá tempo. Então, Amanda, tá faltando a última, assim, ó. Tá faltando só um acabamentinho. Que ótimo, então tá chegando a hora. Quando eu, aqui no devocional diz sobre a mulher de Ló, ela também teve ordens claras. Ela também teve ordens claras. Noé teve ordens claras. A mulher de Ló também teve ordens claras. Qual foi a diferença? Que o coração dela estava em outro lugar. Ela teve ordens claras, mas ela não conseguiu se desapegar do passado. E não conseguir se desapegar do passado não deu vida para ela. Pelo contrário, virou uma estátua. É para frente que a gente anda, né?
não para trás. É para frente. Coisas que nós conquistamos, coisas que nós possuímos no passado, fazem parte do futuro. Não é para ficar olhando com nostalgia para tudo que foi, para tudo que aconteceu e querer voltar para trás. Não tem como voltar para trás. Não vai retroceder. Não é possível. É para frente que a gente vai andar. Pegue o projeto que Deus te deu e não olhe para trás. Eu não sei o tamanho da sua arca, mas eu quero também te dizer sobre algo que já foi falado aqui. Qual foi a última arca que você construiu, que você achava que era impossível? Talvez essa arca de agora ela só tenha um tamanho um pouco maior, mas você já é um fazedor, uma fazedora de arcas. Se você obedece, se você segue, se você ouve a voz do Senhor, você já está fazendo arcas há um bom tempo. Já fez a arca, às vezes, quando você mudou de território, de geografia, já fez a arca quando você abriu mão do seu trabalho, ou já fez a arca quando você começou um trabalho, já fez a arca quando você voltou para casa, ou quando você conciliou casa com trabalho, já fez a arca quando você vendeu o que você não queria, já fez a arca quando você... Quantas arcas você já fez? Talvez você esteja um pouco cansado só de fazer arca. Talvez esteja cansado, mas você sabe que dá certo. Quantas coisas você olhou para trás e falou que não era possível de ter comprado, de ter feito, e você viu pronto? Se pudéssemos ter um estacionamento com as suas arcas, quais foram as suas arcas? Amanda, uma arca minha foi os filhos que eu criei, achava que eu não ia conseguir criar sozinha, achava que não ia conseguir educar, achava que não ia conseguir. Amanda, teve uma arca que foi da minha saúde física, eu achava que eu não conseguiria, né, superar, foi um momento muito desafiador com o Senhor me ministrou em mim. Amanda, eu tive uma arca de saúde mental, tive uma questão de saúde mental, tive uma questão que me levou para a cama, ou que me levou para uma impossibilidade, tive algo que o Senhor mandou eu construir, fazer e fazer assim mesmo. Quais são as suas arcas? Qual foi a sua... Amanda, tem uma arca que era da entrega, que eu tinha tido muitas coisas, depois eu perdi muitas coisas. Agora você está construindo outra arca. Essa arca que você está construindo vai proteger sua família, vai proteger a sua questão de alimentação, de preservação. Se o Senhor está pedindo para fazer algo, é porque Ele sabe que a chuva vai cair e nem todo mundo vai ter arca. Hoje ninguém está precisando de arca porque não está chovendo. Mas basta cair um pé d'água, basta uma chuva demorar mais do que 40 dias, que todo mundo começa a ter problema. Então, nós estamos nos preparando normalmente, a massa, enfim, o geral está se preparando para viver o hoje mais uma semana. O Senhor está nos preparando para viver a eternidade com Ele. E Ele convida vários, mas nem todos querem construir arca. Até porque nem todos acham que Jesus vai voltar, né? Nem todos acham que a chuva vai cair. E vai cair. E aqueles que não estiverem preparados vão ficar para fora da arca. E aí vai ser, a gente já sabe, né? O fim. Não desista da sua arca. Amanda, eu tô cansada um pouco. Descanse, então. Meio período só. Dorme um pouquinho na hora do almoço, depois você volta. Amanda, mas é que tem fases na construção da arca que exigem mais do que outras. Ler o projeto exige uma energia, uma entrega. Abrir o projeto, né? A folha de projeto ali, ler o projeto. Aí depois você vai para a compra da matéria-prima, é uma outra energia, um outro esforço. Aí depois você coloca, separa, é um outro esforço. Depois você começa a construir, é outro esforço. Talvez você esteja cansado, cansada, porque você esteja numa fase da construção da sua arca que está exigindo mais do que a fase anterior. Mas isso também é arca.
Isso também faz parte da arca. Não tem como gerar um testemunho sem participar e fazer aquilo que precisa ser feito. Senão, não é testemunho. Se você está cansado, desanimado, se você... Fale para o Senhor, Pai, renove as minhas forças, eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Pai, confirme em mim, no meu coração, a paz que excede todo entendimento para continuar com esse projeto que não é meu. Esse projeto é do Senhor. E eu não comecei por mim, eu não vou terminar por mim. Esse projeto é do Senhor. Amém? A oração que está aqui é a seguinte. Pai, dá-me a obediência de Noé para construir a arca que me mandaste, sem me distrair com o mundo. Que eu não olhe para trás, mas siga firme para a tua promessa. Amém. E às vezes isso que você está sentindo no físico é um sinal de que você está querendo mudar o caminho. No nosso corpo, nós sentimos sintomas de algo que também é almático. Quando que começou a cansar mais? Quando que começou a dar mais trabalho? Quando? Lembre-se da explicação. Amanda, tô saindo da zona de conforto, tá ruim. Então tudo bem, saia mesmo. Não, Amanda, comecei a ficar sem paz quando eu comecei a tentar fazer do jeito que eu tava fazendo antes. Então para. Então para. Para que dá tempo ainda. Se começou a sentir os mesmos sintomas de antes, é um sinalizador de que tá querendo mudar novamente. Volte para a arca. É óbvio que pessoas virão falar. É óbvio, as pessoas, elas vão verbalizar alguma coisa. É muita loucura o que está sendo feito. Como que as pessoas não vão se assustar? Como que elas não vão querer respostas de algo que você está construindo com o Senhor há tanto tempo? Agora você vai parar de construir a arca para ir fazer outra coisa. Vai parar de construir a arca para responder coisas. Ah, vou distrair, vou para outra cidade, vou lá fazer um negócio. Você não acredita naquilo que Deus te entregou? Você acredita? Você confia? Foi o Senhor? Você não teve certeza que foi o Senhor? Não teve confirmação? A única pessoa que tem que acreditar no nosso projeto é a gente. A única pessoa que tinha que acreditar que a arca tinha que ser construída era Noé, porque ele ia construir. É óbvio que se as pessoas tivessem acreditado no que ele falava, elas teriam se salvado. Mas o único que não podia desistir, coloquem isso na cabeça, no caderno, em algum lugar. O único que não podia desistir era Noé. O único que não pode desistir, a única que não pode desistir sou eu e você. Se outras pessoas desistirem, Deus vai mandar a providência. Agora, se eu desistir do meu projeto, você desistir do seu projeto, não tem projeto mais. Entende? Ah, mas se ninguém for, você vai. E Deus vai providenciar recurso, pessoas, locais. Deixa isso com Deus. Agora, se eu e você desistirmos do nosso projeto, daquilo que Deus pôs no nosso coração, aí não tem mais para onde ir. Aí teria que dar esse projeto, enfim, para outra pessoa de uma outra forma, em outro lugar, em outro estado, em outra cidade. Quem não pode desistir do projeto, do seu projeto, é você. Ah, mas ninguém me apoia no mercado, se eu for contar isso, ninguém me apoia. Tá tudo bem. Ah, mas se eu for contar isso no meio dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus parentes, ninguém vai me apoiar. Você não pode desistir do seu projeto. As outras pessoas podem. De verdade, elas têm outra opção. E não é pessoal.
Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que elas podem escolher e o momento que elas estão vivendo com Deus. Você não vê lá, Noé construiu com e vírgula, vírgula, vírgula. É óbvio que é ótimo. Ele levou a família dele. Ele tinha pessoas próximas. Ele tinha alguém para salvar. Ele tinha alguém para cuidar. Ele tinha alguém que estava com ele nesse processo. Mas não era todo mundo. Não eram todas as pessoas. Ah, eu só vou se o fulano for. Ah, eu só vou se acontecer tal coisa. Ah, se acontecer tal coisa. O projeto é seu. Nu saí do ventre, nu eu vou voltar. Nasci e vou. Mesmo gêmeos, nasce cada um no seu tempo. Descansa, tá? Esse cansadinho que você sentiu no corpo, na mente aí, foi só pra você não esquecer o que você tem que fazer, tá? Porque se o senhor não apertar eu e você, a gente foge, né? Isso foi algo que o senhor entregou pra mim ontem, saindo daqui do trabalho. E era pra entregar aqui pra vocês também. Se Deus não tratar a gente assim, a gente, ó, porque a nossa carne mesmo, ela quer dormir, quer comer, ela quer só isso daí. Se Deus não tratar a gente ali no cortadinho também, se Deus não der pra gente uns desafiozinho meio, a gente se desengaja fácil. Aí Deus permite que a gente sinta o cansaço, que a gente sinta o abatimento, pra gente falar, mas o que tá acontecendo alguma coisa? Senão a gente vai tocando, sabe? Vai envolvendo, vai misturando. Aí como você começa a acender a luz, aí você fala, ih, tô voltando. Então o Senhor vai se comunicando com a gente, né? Ele vai usando as ferramentas que a gente reconhece para falar com a gente. Amém? Vocês estão muito quietos, tá tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. É isso, a palavra de hoje, tá bom? Vamos orar para encerrar? Muitas camadas, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por nos alertar, por cuidar de nós, por trabalhar em nosso coração, por trabalhar na nossa alma, por ter trazido respostas para nós, Pai, diariamente. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, não conseguimos tomar decisões que são boas sem o Senhor, não conseguimos, Pai, caminhar sem ouvir a Tua voz, não conseguimos agir de uma forma assertiva, Pai, de uma forma profunda, se não for através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por mais essa direção, que nós não venhamos abandonar a nossa arca e nem venhamos querer que todo mundo acredite no projeto que o Senhor deu para nós, Pai. Que possamos continuar fazendo o que o Senhor mandou, que não venhamos nos distrair, não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a cidade vizinha, mas que possamos, Pai, fluir, Pai, e agir de uma forma sobrenatural, Pai, através da Tua palavra, através, Pai, das Suas indicações, Pai, das Suas direções. Que os ventos, Pai, que a pressão, que o fogo, que a água, Pai, que qualquer coisa, Pai, externa, seja elemento da natureza, seja pessoas, Pai, sejam coisas, Pai, que nada disso, Pai, venha nos intimidar, Pai, na hora de fazer a Tua vontade, mas que possamos ser revestidos, fortalecidos, Pai, e possamos ter a convicção e a força de dizer, foi Deus que mandou e eu vou até o fim. Eu não vou parar, eu não vou distrair, eu não vou tentar colocar minha confiança. Eu sei que você pode desistir, mas eu não posso desistir do projeto que Deus me deu. Que possamos ter a força, Pai, de alguém que começa algo, que progride naquilo e que termina aquele ciclo dizendo que foi bem-aventurado naquilo que o Senhor confiou. Pai, tira de nós a dúvida, tira de nós a incerteza, o medo, tira de nós, Pai, a dependência, Pai, em outras coisas, mas que possamos ter a única perfeita, Pai, dependência em Ti, Pai, assim como foi. O Senhor disse sobre outras arcas, sobre outras coisas que já construímos contigo, sobre outros projetos que já iniciamos e finalizamos contigo, sobre tudo aquilo que nós já fizemos, Pai, que nem era possível de ser feito se não fosse o Senhor. Que possamos, Pai, lembrar desses momentos, Pai, dessa vida que nós sempre tivemos com o Senhor, e possamos confiar que aquele que prometeu garante a vitória. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus da glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O Espírito é o mesmo, mas por isso que a gente tem a sensação que as pessoas estão no lugar que a gente está. Estamos no mesmo Espírito.
Glória a Deus. Queria ver a palavra de amanhã, mas não vou ver não. Deixa para amanhã. Amanhã eu vou precisar dela. Amém? Continue construindo a arca com o Senhor, fazendo o projeto com o Senhor, lembrando que o projeto é seu. Lembrando que o projeto quem te entregou foi o Senhor. E que é seu, tá? Ah, mas não, é seu. Continua construindo. No fundo, ele só te dá paz. No fundo, ele só te dá a paz. E é essa paz que você precisa para viver. Você não precisa, entenda, você não precisa da paz do dinheiro, você não precisa da paz, porque isso não é paz, isso é dependência. O que vai de fato nos salvar e ser para nós um sinalizador é a paz que a gente sente quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Isso dinheiro nenhum compra, bens nenhum compra. Isso só é comprado, entre aspas, por obediência. Isso só é comprado por renúncia. Isso só é comprado por relacionamento e intimidade com Deus. A moeda, entre aspas, que se compra a paz é obedecer o que o Senhor está mandando. Quer ter paz? Faz o que Deus está mandando. Quer deitar e dormir? Obedeça a voz de Deus. Quer ter alegria? Renuncie o que o Senhor pediu para renunciar. Quer ter vida eterna? Siga os caminhos do Senhor. Não adianta a gente querer ter algo, sendo que a chave que abre aquela porta é outra. Paz não se compra. Paz se conquista com confiança e obediência. O que a gente compra para sentir, às vezes, que está tendo paz, é, na verdade, algo que, entre aspas, embriaga. Tira a gente da consciência, tira a gente daquele momento. A paz é um relacionamento, além de ser uma promessa. Ela é um relacionamento gerado por intimidade, renúncia e obediência. Por isso que nós, às vezes, sentimos paz no meio do caos. Por isso que nós sentimos paz, às vezes, com situação desafiadora. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Paz. Tá tudo aconteceu, estourou um negócio, foi tal coisa. Eu estou em paz. Eu estou em paz. A paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Eu estou em paz. Conseguem perceber que isso é o maior artigo de luxo que nós podemos ter? Sentir paz. Estar em casa, está em paz. Tá comendo algo muito bom, tá em paz. Tá comendo algo que é aquele arroz com, tá em paz. O que mais nós poderíamos desejar a não ser a paz do Senhor? Tá chovendo, eu tô em paz. Tá com sol, eu tô em paz. Eu tô em paz. E por eu estar em paz, eu te desejo a paz. A paz do Senhor esteja convosco. Que a paz do Senhor habite o vosso lar, que a paz do Senhor habite o vosso coração, que a paz do Senhor, eu posso te desejar a paz porque eu estou em paz. Por isso que a gente fala a paz do Senhor, mas a paz primeiro vem em nós. Tá acontecendo alguma coisa? Eu estou em paz. Por quê? Porque eu obedeci, eu renunciei, eu atendi. Se vai chover, vai ter 40 dias, 60 dias, 2 anos de chuva. Se vai chover pro resto da vida, você vai estar em paz. Você fez a sua arca. Você está em paz. O que você vai poder fazer contra algo da natureza que Deus permitiu acontecer? Você fez o que tinha que fazer. Por que você não se permite estar em paz se você fez a sua parte? Ah, porque alguém no meu cenário, no meu lugar, na minha posição estaria preocupado. Sim, essa pessoa não tem arca. Alguém, se estivesse passando pelo que eu passei, não aguentaria, porque a pessoa não construiu um relacionamento com Deus. Ela não ouviu Deus falar por anos. Ela não ouviu Deus falar por dias. Ela não teve contato com o Espírito Santo porque ela não percebeu ele. Agora, além de você ter passado pelo seu processo, você quer se desesperar agora? Além de ter vivido tudo que já viveu, agora não vai se permitir ter paz? Ah, mas vai acontecer tal coisa. Tá, mas vai fazer o quê? Ah, mas vai acontecer um negócio que eu não estava esperando.
Ué, mas você vai fazer o quê? Você vai parar de dormir, de comer, de beber, porque a chuva começou a cair? Ah, mas eu tô pensando em quem tá fora da arca. Mas quem tá fora da arca teve oportunidade de ouvir sobre a arca há muito tempo. Olha pros animalzinhos que Deus te deu. Para ali pra habitação ali que Deus te deu. Olhe pro quarto ali dentro da arca que Deus te deu. Olhe pra arca, olhe para suas mãos que construíram a arca. Olhe para o seu rosto que está marcado às vezes porque você chorou construindo a arca. Olhe para as marcas no seu corpo que você teve de construir a arca. É uma questão de escolha também, tá? O Senhor nos chama a construção todo dia. Agora vai ter o dia que a chuva vai cair. E você vai ter que estar com a sua arca e eu com a minha. Amém? Fiquem com Deus. Está salvo aqui, vai ficar salva no YouTube. Enviem para alguém, até a tarde vai estar salvo. Envie para alguém, se torne um evangelista digital e se inscreva lá no canal também para vocês não perderem nada, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.